Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Que Jesus nos envolva nas suas vibrações de amor, nos predispondo ao bem, hoje e sempre, novamente. Continuando os nossos vídeos sobre Espiritismo, nessa parte falando sobre os princípios básicos da doutrina, hoje nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. Alma. Nós. E qual a diferença entre alma e espírito? Existe uma diferença? A gente sempre se pergunta isso, porque tem hora que a gente fala alma, tem hora que fala espírito. Bom, Allan Kardec didaticamente divide assim. Alma é quando o espírito está encarnado. Espírito, desencarnado. Como também didaticamente ele vai definir princípio inteligente enquanto fazemos a nossa evolução no reino até o reino animal, e espírito quando nós entramos no reino hominal daí para frente. Então, a imortalidade da alma ou a imortalidade do espírito que nós vamos estudar hoje, Segundo os espíritos, nas questões 23 e 27 do Livro dos Espíritos, o espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, em determinado momento. Não existimos de toda a eternidade, por isso não somos eternos, por isso somos imortais. Em determinado momento Deus nos cria e nos dota de pensamento, vontade e imortalidade. Se existe alguma coisa que nós ganhamos de Deus, é isso. O pensamento, que é inerente ao espírito, a vontade, que é a mola propulsora do nosso progresso, e a imortalidade, que é tipo assim, Deus nos dá o tempo que precisarmos. Deus nos cria simples e ignorantes, segundo a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos são criados iguais, com as mesmas potencialidades, com as mesmas oportunidades. Em determinado momento, Deus nos cria, nos dota do pensamento, vontade e da imortalidade, e nos deixa essa imortalidade, aí sim, a partir daí, eternidade, entre aspas, para que nós façamos a nossa evolução. Ele nos cria simples e ignorantes. Ignorantes no sentido próprio da palavra, de ignorar, de não saber. Para ser sincero, eu ignoro quem começou essa história de ignorante é aquele cara, é aquela pessoa que é bruta, Não sei quem foi, mas esse ignorante aqui que os espíritos falam na codificação é o de ignorar mesmo, de não saber. Deus nos cria simples e ignorantes, sem sabermos nada. E nos dá a eternidade para que nós retornemos a ser simples, porém sábios. Porque nesse caminho que nós vamos trilhar, é um caminho em busca da sabedoria. É o caminho em busca de conhecimento. Se existem coisas que nós ganhamos de Deus, e Paulo muito bem fala isso lá, a vida eterna é dom gratuito de Deus, nós já somos munidos da vida eterna. Nós somos imortais. Eterna, sim, ele usa esse termo, mas não é eterna, é imortal. Então, Deus nos dá a imortalidade. E nos dá o pensamento e a vontade. O pensamento ele vai se desenvolvendo, isso tudo em embrião, tá, gente? O pensamento e a vontade em germen. Porque nós vamos, a partir daí, num esforço contínuo, nós vamos treinando, aprendendo a usar. O pensamento ele vai se desenvolvendo, a vontade ela vai se desenvolvendo. Nós vamos ver isso mais detidamente quando tratarmos da pluralidade das existências. Mas, no momento, nós temos o pensamento embrionário, a vontade embrionária. E nós, então, partimos,
para as nossas experiências. Isso nos deixa claro, então, que existem 3 elementos básicos no universo: Deus, Espírito e matéria. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos, quem quiser procurar lá. Obviamente que o que não é Deus, e Deus é um, único, o resto é ou espírito ou matéria. E o que não for espírito é matéria, o que não for matéria é espírito. Simples assim. O perispírito é matéria, como é que é? É semimaterial. Não. É matéria. A gente chama isso de quintessência. Em química você estuda isso. Matéria quintessenciada. É como se você pegasse a matéria como se fosse uma areia e passasse em peneiras, crivos, cada vez mais finos. Quintessência em química é a quinta essência de algum material. É como se você peneirasse 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, até chegar no ponto menor daquela matéria. O perispírito é material, porque ele não é o espírito. Nós vamos estudar isso mais para frente. Então, Deus, espírito e matéria. O que não é Deus é espírito e matéria, o que não é matéria é espírito, o que não é espírito é matéria. Simples assim. Mas tem uma coisa que Kardec pergunta na questão 82 do Livro dos Espíritos, que nos deixa para pensar. Ele diz assim: seria correto dizer que o espírito é imaterial? E os espíritos respondem para ele: como é que você vai definir uma coisa que você não sabe definir, com termos que você não conhece e tal? E dizem assim: incorpóreo seria mais exato, porque o espírito tem que ser alguma coisa. Nós somos alguma coisa, nós somos criação de Deus. Deus nos criou, então nós somos algo. Nós não somos o Gasparzinho. O espírito, ele é um ser, ele é uma inteligência. Se Deus é a inteligência suprema, o espírito, ele é uma inteligência, filho da inteligência maior. E nós, então, espíritos, temos a imortalidade, que quer dizer o seguinte: a partir do momento que nós somos criados para lá, nós temos daí para lá a eternidade toda para evoluirmos, para sermos espíritos perfeitos. Saímos do Criador simples e ignorantes e retornaremos à realidade do Criador, não para Deus, tá? Porque nós não somos parte, nós não somos partículas de Deus, nós não fomos expulsos e retornaremos, não é isso? Isso aí é só uma figura de linguagem. Nós iniciamos a nossa evolução simples e ignorantes para chegarmos lá no ápice simples e sábios. E aí nós vemos o seguinte: a figura de Jesus, a simplicidade de Jesus. Hoje nós procuramos exemplos em coisas absurdas. Jesus pegava o grão de mostarda. Jesus pegava o peixe. Jesus pegava as coisas simples. A vida dele era simples. Por quê? Porque ele já tinha aprendido a ser sábio e a ser simples. Essa é a nossa função. Deus nos cria simples e ignorantes, nos dá tarefas para que nós cheguemos no ápice da evolução. A partir do momento que nós somos criados, nós nunca morreremos. Nós passaremos por diversos corpos, transmigraremos por diversos corpos, depois reencarnaremos em diversos corpos, mas espírito, nós nunca vamos ter fim. Por isso a gente não precisa ter medo de a Terra acabar um dia, porque vai acabar. Por isso nós não precisamos ter medo da morte, porque pode matar o corpo físico. Mas quantas vezes, ou quantos corpos físicos nós já tivemos até chegar hoje? Quantos corpos físicos nós já utilizamos? Quantas personalidades nós já encarnamos?
pluralidade das existências, ela auxilia o entendimento da imortalidade da alma. Porque também se a alma for imortal, mas não fizer nada, é um tormento a imortalidade. Imagina a gente ainda acreditar que os anjos foram criados perfeitos e existem até o fim da eternidade. Fim da eternidade é muito tempo, né, gente? O que esses anjos fazem? Ficam cantando hosanas nos pés do Senhor? Isso é um castigo. Isso é um castigo. Ah, mas os anjos existem? Existem. Não é aquele ser que tem asa branca, aquele negócio, não. Não é assim. Bom, também não sei se é assim ou se não é, porque é muito mais evoluído do que eu posso imaginar. Mas creio que não. Creio que os anjos são espíritos que fizeram a sua evolução, chegaram a um determinado grau evolutivo e eles vão contribuir aí para a manutenção do universo. Eles vão ser os mensageiros de Deus. Imaginem, a Terra, nós sabemos que Jesus é o governador da Terra. Ele co-criou a Terra. Isso, se não me falha a memória, 4,5 bilhões de anos. Mais ou menos, né? Posso ter errado aí 1 ano e meio para um lado, 1 ano e meio para o outro. Né? Mas 4,5 bilhões de anos. Jesus já era perfeito. E ele é o governador da Terra. Mas nós fazemos parte do sistema solar. Que são 8 planetas agora. Eram 9, aí tem esse negócio do Plutão aí, passou para 8. Cada planeta desse deve ter um governador também. Só que o sistema solar deve ter um governador do sistema solar, que coordena esses 8 planetas. E a Via Láctea deve ter um governador da Via Láctea. E assim sucessivamente. Como nós vemos hoje, infelizmente, temos que tocar nesse assunto de política. Tem os vereadores, o prefeito, o deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente. Em escala evolutiva. É a mesma coisa. Então Jesus para nós é o ápice para nós, para a nossa evolução atual. Ele mesmo diz isso lá em João. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Para ver que a eternidade para o Espírito, a partir do momento que ele foi criado, ela pode levá-lo a situações inimagináveis no momento para nós. Imortalidade da alma. Aquele ser que você ama, que desencarnou, ele não morreu. Ele desencarnou. O corpo morreu. Mas o espírito, a quem você ama, a quem você ama mesmo, ele continua vivo. Vejam bem que interessante como é que a doutrina nos consola. Ela nos diz quem somos. Quem somos? Somos espíritos imortais, criados por Deus para a felicidade e para a evolução. De onde viemos? Essa pergunta tem 2 respostas. De onde viemos mais próximo e de onde viemos mais distante. De onde viemos mais distante? Saímos de Deus, Ele nos criou uma hora, em um momento. Viemos de Deus. E mais próximo, viemos da anterior encarnação, onde perpetramos coisas boas e coisas ruins. E colhemos hoje o que plantamos de bom e de ruim. Para onde vamos? Olha, nós temos a eternidade. Nós podemos ir para onde quisermos. Nós podemos realizar tudo o que desejarmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Se nós sabemos disso, como as querelas da vida ficam pequenas, como os sofrimentos deixam até de perder o sentido, deixam de ter sentido, desculpem, porque vão passar. Tudo passa, menos o espírito imortal,
menos nós ficaremos. É por isso que Jesus diz, é preferível que entreis na vida sem um braço ou sem um olho. Porque o braço ou o olho são físicos, podem estar no corpo físico ou no perispírito, que é físico. Mas nós continuaremos com um braço, sem braço, com olho, sem olho, isso se resolve. Meus irmãos, somos espíritos imortais. Basta sabermos disso para que nos dê mais um alento, mais uma esperança para que essa situação, talvez aflitiva que estejamos passando, não nos atemorize tanto. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E o primeiro consolo que ela nos dá, a primeira consolação que ela faz com a gente, é nos mostrar que somos filhos de Deus, não somos servos de Deus, não temos que temer a Deus. Deus é a bondade infinita, então nós não temos que ter medo do bom, do bem. Nós temos que respeitar Deus, como temos que respeitar os nossos pais, as pessoas, todo mundo. Respeitar a Deus. Somos filhos dele, criados em determinado momento e com a evolução contínua pela eternidade daí para frente. Somos imortais. Basta isso, para que o nosso coração se aquiete, para que a nossa alma se tranquilize. Tudo passa. Tudo passa. Lembrando essa história do Chico, o Chico pedia ao Emmanuel, que é o seu mentor espiritual, dizia: Emmanuel, poxa, você está lá com o Bezerra é muito amigo da Celina, que é a mensageira de Maria, você não arruma uma mensagem da Maria para mim, não? E o Emmanuel sempre falava para o Chico, né? Chico, tá, vou ver, tal. Porque não era importante naquela hora. E o tempo foi passando e o Chico ia pedindo, até que no momento aflitivo da vida do Chico, quer dizer, se ele teve momentos bons, né? Porque aquele pobre coitado sempre foi uma vida de sofrimento terrível. Eu não suporto. Aliás, ninguém eu acho que suportaria, exceto ele. Num desses momentos, Emmanuel chega para ele e diz assim: Chico, Maria mandou uma mensagem para você. Ele: Emmanuel, mandou, Chico. Que mensagem que é? Ele diz: Maria manda dizer para você, Chico, que isso passa. Que isso também passa. O Chico olhou, ficou: nossa, isso passa. Emmanuel, esperei esse tempo todo para você falar que isso passa. É, Chico, Maria mandou te dizer que isso também passa. Mas o Chico começou a pensar naquilo e falou assim: realmente a dor passa, o sofrimento passa, a aflição passa, a frustração passa, e começou a ficar feliz e alegre, e tudo passa. E Emmanuel virou para ele e falou assim: Chico, a alegria também passa. Meus irmãos, tudo passa, menos a gente. O espírito é imortal. Segundo princípio básico da doutrina, a alma é imortal. Deus nos abençoe e que possamos no próximo vídeo falar sobre a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, que é outro fator consolador da doutrina. Muita paz.